Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8, amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele viu, meus irmãos, que eu e você, mesmo na nossa pouca força, meus irmãos, e você não deixou de buscar, e você não deixou de adorar, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que mesmo na minha e na tua pouca força, eu e você não deixou de adorar, eu e você não deixou de buscar esse Deus maravilhoso, meus irmãos. É por isso que nessa noite Ele está abrindo a porta para mim e para você, meus irmãos. Deus está abrindo a porta para mim e para você passar, meus irmãos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, meus irmãos. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, meus irmãos. E Deus nessa noite, meus irmãos, está abrindo a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele viu que você mesmo na nossa pouca força, meus irmãos, eu e você buscamos, eu e você adoramos, meus irmãos. Eu e você não desistiu de adorar Ele, de buscar Ele. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite Deus está abrindo a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que as portas vão estar fechadas para mim e para você, meus irmãos. Mas hoje chegou o tempo, meus irmãos, das portas se abrir. Porque Deus hoje está abrindo as portas para mim e para você passar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Ele viu, meus irmãos, que eu e você, na nossa pouca força, meus irmãos, eu e você continua adorando, eu e você continua buscando, meus irmãos. E eu e você não desistiu da nossa caminhada. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite, Deus me aqui para dizer que Ele está abrindo as portas para mim e para você, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenha todos uma ótima noite.